amigos e amigas que nos acompanham aqui nesse instante pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. Você que nos acompanha pelo YouTube, aproveite aí a oportunidade para fazer a sua inscrição no nosso canal. Já estamos aí, já passamos de 1.250 inscritos, queremos chegar a 2.000 inscritos até o final do mês de agosto. Você é muito importante, convide outras pessoas, mas acompanhe também a nossa rede social, acompanhe o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook e participe desta audiência qualificada, acompanhando as informações, os nossos comentários, as nossas análises, para combater aqui as mentiras, as fake news. Aqui nós buscamos falar a verdade, buscar a verdade dos fatos. Aqui a nossa solidariedade, no início desse nosso programa, a nossa solidariedade ao povo brasileiro, a nossa solidariedade às famílias brasileiras que sofrem o impacto da crise sanitária, da crise econômica, que perderam seus entes queridos. São mais de 3.400.000 casos de coronavírus no nosso país, chegando aí a 110.000 mortos. Lamentável, uma situação dramática aqui no nosso país e que merece toda a nossa solidariedade a todas as famílias que sofrem a dor da perda aí de seus entes queridos. Vamos aqui, levantando aqui os temas do nosso Rubens Ottoni na TV, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. Universidade Federal de Goiás prevê corte de 16 milhões no orçamento de 2021 e diz que as atividades podem parar. Gravíssimo, né? Vamos analisar aqui, vamos comentar. Outro tema: STF decide que repasse de informações à ABIN exige motivação e interesse público. Esse julgamento aconteceu na sexta-feira, viu? Sexta-feira aconteceu esse julgamento, Supremo Tribunal Federal, e nós vamos analisar aqui, falar sobre esse assunto. É importante porque isso aqui repercute aquela questão que nós já trouxemos aqui do Ministério da Justiça, aquele dossiê dos servidores. Então isso aqui está pegando, é uma discussão. E tem um negócio do filho do presidente, né, do Jair Bolsonaro, que teria ajudado lá o deputado estadual do PSL lá de São Paulo a passar a informação, um outro dossiê, e teria passado esse dossiê para a Embaixada dos Estados Unidos. Um absurdo. Agora o STF está falando aqui que não pode passar nem para a ABIN, quanto mais, então, para a Embaixada dos Estados Unidos, que não pode mesmo, né? Então nós vamos comentar isso aqui. Mas hoje aqui também nós vamos ter a pergunta do dia, como sempre. Hoje a pergunta do dia é do Macilon Reis. Macilon Reis de Rialma. Macilon Reis entrou em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode entrar também em contato conosco aqui pelo WhatsApp, 61-99937-1330. Mas se você quiser falar aí no chat aí do nosso canal do YouTube, você pode falar aí no chat também, deixa sua mensagem, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, nós vamos responder aqui para você. Mas o Macilon Reis está perguntando aqui sobre a votação no dia da eleição. Ele fala aqui, ele comenta que foi modificado o dia, isso, para o dia 15 de novembro, verdade, mas vai ter ou não vai a leitura da digital no dia da votação? Não ter a leitura da digital não é arriscado? Não pode ter fraude? É a pergunta do Macilon Reis de Rialma. Nós vamos responder aqui no final do nosso programa.
Acompanhe aí, Marcilon, e vocês que já estão nos acompanhando. No final nós vamos aqui deixar aqui a nossa resposta. Nosso abraço aqui, queremos aqui no nosso programa, no início aqui do nosso Rubens Ottoni na TV, deixar aqui o nosso abraço aos amigos e amigas que nos recepcionaram nesse último final de semana, aí na região norte do nosso estado. Agradecer aí os companheiros e amigos de Minasul, de Campina Sul, de Montevidéu, de Trombas, vocês aí de Porangatu que nos recepcionaram tão bem, São Miguel do Araguaia, muito grato a vocês, também Mozarlândia e Faina, muito grato a vocês aí por terem nos recebido, e estamos aí atentos para poder ajudar a toda a região e em especial os municípios de vocês. Nós vamos aqui, eu vou até mudar aqui a ordem aqui, vamos falar aqui sobre essa matéria do Supremo Tribunal Federal, porque está aqui, eu estou vendo aqui no portal aqui do G1, portal do G1, STF decide que repasse de informações à ABIN exige motivação e interesse público. Os ministros do STF julgaram a ação que pede restrição do fornecimento pelo governo à Agência Brasileira de Inteligência de dados fiscais, bancários, telefônicos e também de inquéritos policiais. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu por 9-1 em julgamento. Eu falei que na sexta-feira passada, foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira, dia 13, que foi feito esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Então ele decidiu por 9-1 que o fornecimento de informações por órgãos do governo, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, exige motivação específica e deve levar em conta o interesse público. Os ministros julgaram a ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade e também pelo Partido Socialista Brasileiro. Então, na ação, os partidos pedem que órgãos de inteligência não forneçam à ABIN dados fiscais, bancários, telefônicos, informações de inquéritos policiais ou da base de dados da Receita Federal e também do Conselho de Controle do COAF. Então, isso aqui tem a ver com toda aquela discussão do Ministério da Justiça, do dossiê dos servidores, também aquela questão lá da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Deputado lá ligado ao Bolsonaro, que fez um dossiê, passou para o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele teria levado para a Embaixada dos Estados Unidos. O negócio está dando pano para manga. Então, aqui, essa decisão do STF, ela é muito importante. Quem foi relatora da matéria lá no STF foi a ministra Carmen Lúcia, e a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, ela disse que o compartilhamento de dados com a ABIN tem de ser feito obedecendo o que prevê a Constituição, e a Constituição, segundo ela, veda o acesso a informações sigilosas. Então, esse é uma repercussão grande que teve desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vai ter repercussão e deixa o governo e o Ministério da Justiça numa situação difícil, porque isso aqui está julgando exatamente a ação, aquilo que o Ministério da Justiça estaria fazendo dentro de um dossiê, acompanhando servidores que defendem a democracia, que se manifestam contra o fascismo, e também essa questão do deputado Eduardo Bolsonaro ter repassado informações de dossiês de pessoas aqui do Brasil que defendem a democracia, passando para a Embaixada dos Estados Unidos. Então isso aqui vai pegar mesmo, viu? Mas tem aqui também o outro ponto deste nosso programa Rubens Ottoni na TV. Universidade Federal de Goiás prevê corte de 16,5 milhões no orçamento do ano que vem e diz que a universidade pode parar se tiver esse corte. É a matéria que está no G1 também. Matéria do G1, ele fala que esse corte representa o gasto anual com energia elétrica da universidade.
pró-reitor de Finanças diz que não vê perspectiva em ajustes que garanta a normalidade das atividades de 2001, que se cortar isso, e não é o caso da Universidade Federal só de Goiás não, esse caso é de todas as universidades, houve um corte linear em todas as universidades, e esse corte atinge também os institutos federais, e isso dá um impacto muito grande. Esse corte foi um corte linear de cerca de 18%, né, que o corte que o governo está propondo. Isso aqui ainda vai ser votado, né, no orçamento. É uma proposta apresentada pelo governo federal no orçamento das universidades, previsto no projeto de lei da orçamentária, né, a LOA, e foi apresentada ao Congresso e pode impactar as contas de todas. Aqui nós estamos falando das instituições de Goiás, mas isso aí é corte linear para o Brasil inteiro, universidades federais e institutos federais, né? Isso aqui, os dados foram apresentados na semana passada, em uma videoconferência da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Federal, a Andifes, que por sinal está sendo dirigida agora por um goiano, pelo reitor da Universidade Federal, professor Edivar Madureira Brasil. Mas nessa videoconferência eles mostraram aí um corte que atinge todas as universidades de Goiás. Na universidade, na UFG, na Jataí, teria um corte de quase 3 milhões de reais, na Universidade Federal de Jataí, e também na Universidade Federal de Catalão, que teve um impacto aí de quase 2,5 milhões. Então, é um impacto em tudo, porque isso aqui é um corte linear que o governo federal está propondo. Impacta a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de Catalão, a Universidade de Jataí, os institutos federais, mas impacta o Brasil inteiro. Isso aqui vai dar um pano para a manga, vai ser uma discussão pesada que vai ter, e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, viu? Nossa posição é contrária a esse corte na educação. Pelo contrário, nós precisamos mais recursos. Por quê? Porque 2021 vai ser o ano da retomada das atividades das nossas universidades, dos institutos federais, depois da pandemia. Para poder retomar as ações pós-pandemia, nos institutos federais, nas universidades, precisa ter recurso. Como é que pode retomar as atividades no ano que vem, presencial, com menos recurso do que está tendo esse ano, que não está tendo atividade presencial? Não tem lógica, gente. Isso aqui está errado, nós não vamos aceitar, vamos trabalhar para mudar essa proposta do governo. Não pode ter esse corte. O ano que vem, com ações presenciais, tem que ter mais recurso para atender essa demanda, tá bom? Mas vamos aqui à pergunta do dia, a pergunta do Macilon Reis, que eu anunciei aqui no começo, né? Macilon Reis de Rialma pergunta: como é que vai ser mesmo a votação no dia 15 de novembro? É verdade que não vai ter a leitura da digital? Quando ele fala leitura da digital aqui, ele está falando da biometria, né? Não ter a leitura da digital, isso não vai ser arriscado? Não pode ter fraude? Mas, Silão, isso aqui é importante discutir, porque o pessoal fala muito, conversa, e é preciso a gente avaliar. Realmente é uma segurança. A biometria, a leitura da digital é mais uma forma de segurança do pleito. Mas é bom lembrar que a eleição que nós teremos esse ano é a eleição municipal. E a eleição municipal é a eleição mais fácil de fiscalizar, né? A legislação prevê fiscal de todos os partidos, então os fiscais não apenas têm o direito, mas têm o dever de fiscalizar. Então é uma forma de fiscalizar também. Não, e tem os documentos que tem que ser apresentados. A pessoa, para votar, tem que ir lá no mesário, tem que apresentar a documentação. Então tem outras formas de poder evitar a fraude. E o Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo, no meu entendimento de maneira correta, abriu mão da biometria para essa eleição, né? Só para essa eleição, de maneira emergencial, de maneira excepcional. Por quê? Porque a biometria, ela atrasa muito a votação. Porque você vai ali,
vai tentar fazer a leitura, às vezes não pega da primeira, tem que tentar de novo, não consegue de novo, aí tem que chamar um técnico e a fila vai ficando, e vai aumentando a fila, e vai fazendo aglomeração, né? Então isso já é um problema. O segundo é que só ali de colocar o dedo ali na maquininha, todos os eleitores ali, aquilo ali, por mais que tenha cuidado ali de limpeza e tudo, vai criar um risco de contaminação. Então, no meu entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral age corretamente ao abrir mão da biometria e, é claro, vai ter o cuidado de ver documentação, fazer com que os fiscais trabalhem para que não haja fraude, mas ao mesmo tempo garantir a agilidade do processo. Sem a biometria, a previsão é que ganhe muito tempo na votação. Isso vai diminuir as filas, vai evitar a aglomeração. Então isso para mim tem um dado muito positivo para a eleição, para a votação do dia 15 de novembro. Tá bom, Marcilon? Obrigado você aí pela participação. Façam aí como o Marcilon, mandem suas perguntas, podem aí anotar aí no chat aqui do nosso canal do YouTube, mas também pode mandar pelo WhatsApp se você quiser. O Marcilon, por exemplo, mandou pelo WhatsApp, 61-99937-1330 é o nosso WhatsApp. Mande para mim e aqui a gente responde, a gente comenta também aquilo que você quer que seja comentado, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com mais um Rubens Ottoni na TV. Voltaremos amanhã, na terça-feira, com Falando a Verdade pela manhã, Rubens Ottoni da TV à tarde. Grande abraço.